proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Que restabeleça a democracia no país. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. Dia 15 de janeiro de 1985. Tancredo de Almeida Neves é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, o candidato do partido do governo. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Para discutir a transição democrática e os 30 anos da democracia brasileira, fomos conversar com pesquisadores. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. A crise econômica é uma parte inerente do processo de transição. A transição brasileira, você pode dizer que durou 10 anos. A Constituinte era o seguinte, o debate valia. Todo mundo queria botar alguma coisa ali dentro. E hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Estamos vivendo o período mais longo de plenas liberdades democráticas. Na primeira reportagem sobre os 30 anos do primeiro governo civil depois da ditadura militar, começaremos pelo que antecedeu a sua posse, o movimento democrático das diretas já, que envolveu empresários, participação popular e a construção da aliança entre o partido da oposição, o PMDB, com parte do PDS, que sustentava o regime, dando força à candidatura Tancredo Neves. – 31 de dezembro de 1978. Já não vigorava o ato institucional número 5, que limitava profundamente as liberdades políticas e individuais. Em 1979, a lei da anistia perdoara os excessos do regime autoritário e permitira a volta dos políticos exilados pela ditadura. Logo em 1980, o pluripartidarismo foi readmitido pelo governo. Bom, na verdade, quando um partido está em formação, em primeiro lugar tem que ter uma proposta de programa. As pesquisas todas mostram uma preferência pelo PMDB e pelo senador Franco Montoro. 15 de novembro de 1982. 60 milhões de brasileiros foram às urnas para as eleições gerais. Além de deputados e senadores, estavam em jogo os cargos de governadores de estado após mais de uma década de eleições indiretas. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. Os setores liberais mais moderados tomam a frente desse processo, né? Apontam para uma negociação, né? Sobretudo depois que saem muito vitoriosos das eleições para governador em 1982. O resultado das eleições mostrou que o governo do presidente João Figueiredo não tinha a mesma força e unidade de seus antecessores militares. A sua capacidade de dirigir a sociedade, sua capacidade, é o que eu falo, né, de ter iniciativa no processo foi se perdendo. Essa belíssima festa democrática é o início de mais uma vitória do PMDB aqui em São Bernardo e em todo o ABC. Apesar do PDS, o partido do governo, ter conquistado quase 50% do Congresso Nacional, o fortalecimento da oposição foi evidente com as vitórias de Leonel Brizola no governo do Rio de Janeiro, Franco Montoro em São Paulo e Tancredo Neves em Minas Gerais. A crise era para além da política. Depois de um novo choque do petróleo em 1979, o então ministro do Planejamento, Delfim Neto, e Hernani Galveias, da Fazenda, tiveram de lidar com uma dívida externa e inflações altas, recorrendo a empréstimos do Fundo Monetário Internacional em 1982. Um déficit em contas correntes de 7,1 bilhões de dólares. Isso dá aos senhores senadores uma ideia da magnitude do desequilíbrio produzido pela ampliação do preço do petróleo.
Era um período diferente de quando Delfim tinha sido o chefe da economia brasileira uma década antes. Havia menos espaço para exceção e mais sede por democracia. Essa crise econômica, ela coloca em xeque a forma de organização do Estado e das relações do Estado em relação à economia. Esse processo de desorganização econômica, ele com inflação elevadíssima, desencadeou uma onda, como o país nunca tinha visto até então, de mobilização social. As mobilizações populares cresciam. Somada a elas, uma classe econômica importante que antes apoiava os militares, desde o golpe de 64. A única fórmula, a saída maior e mais democrática, é pedirmos ao povo para eleger o seu presidente e o seu vice-presidente da República. Com o processo de controle, de tentativa de superação da crise, pela via recessiva, pagamento da dívida, aquela coisa toda, e se produziu uma recessão muito forte, né? E isso produziu o afastamento do empresariado. Mesmo no interior das empresas estatais, você começou a ver resistência. Os liberais se afastam do regime, em grande parte também os movimentos sociais mais à esquerda começam a desenvolver outras práticas, se afastando também um pouco daqueles princípios vanguardistas e militaristas das organizações armadas, né? O direito de votar para presidente da República começou a ser defendido abertamente pelos governadores oposicionistas, que participaram de comícios pela volta da democracia em várias cidades do país. O movimento logo ganhou o nome de Diretas Já. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão, 8 horas e danço de blusa amarela. Povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Que os poderes se darem a evidência, só há uma solução. Vários governadores assumiram a campanha e a classe média, sobretudo, a mesma classe média que não participava de movimentos sociais, não participava de sindicato, ela sai às ruas um pouco absorvendo essa cultura política democrática que vinha sendo gestada, que, enfim, colocava no regime militar, para conta do regime militar, todas as mazelas do país. A grande imprensa, gradualmente, aderiu ao movimento. As diretas já foram eminentemente uma demanda político-eleitoral. Não havia propriamente uma demanda socioeconômica ou ideológica ampla como havia em 64. Também essa é uma diferença importante para entender por que a imprensa pode apoiar diretas, mas não apoiou os protestos durante o governo João Goulart. Já pensou em responder a essa pergunta que a gente está fazendo? Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Isso eu não sei, que eu nunca votei, né? Eu não sei se deve ser direto ou não. Eu não sei. Você gostaria de votar? Gostaria. E você, já votou? Não. Como é que é seu nome? Salvador. Salvador, o que você acha? A eleição para presidente da República deve ser direta? Meu ver deve ser direta. Meu forte não é política, mas do jeito que a política do Brasil está, deve mudar. Porque na eleição direta assim é o povo que está escolhendo, aí poderia mudar alguma coisa. O movimento das diretas teve uma grande relevância porque foi uma afirmação contrária a isso. Diz, não, olha, nós temos condições de, pelo menos, escolher quem... Então isso aí produz uma dinâmica distinta, tira o controle do regime totalmente em relação ao processo. A reivindicação se formalizou com a emenda proposta pelo deputado Dante de Oliveira. A esperança era realizar eleições diretas para a presidência da República em novembro de 1984, a tempo de definir o próximo governo. Eu diria que há esse caldo, né, cultural engrossado desde os anos 70 que sai da panela, explode, né? Eram pessoas de todas as idades, vindas dos mais diversos lugares do Rio de Janeiro para assistir ao comício em favor das diretas já. 1.700.000 pessoas se reúnem em São Paulo. Agora, explode de uma maneira controlada, não dá para falar em explosão, né? Na verdade, há uma negociação conduzida principalmente pelos setores liberais que conduzem aí a volta à democracia, podemos dizer assim, né? Pelo menos as liberdades democráticas fundamentais. O presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, participou de vários comícios. Sim, as eleições diretas, já!
Do seu lado, o governo se segurava como podia. O que importa é o resultado final, traduzido em termos da expansão de meios de pagamento e da base monetária. Não é que os militares desistiram, assim, ou decidiram sair do poder. Eles começaram a não conseguir controlar a situação. Porque, veja, a base civil do aparato militar rachou. O regime desencadeou um processo de liberalização, um processo de mudança que eles imaginavam que era controlada, mas eles perderam o controle da situação. Em abril de 1984, as diretas reuniram 1 milhão de pessoas na Cinelândia, no centro do Rio. Em São Paulo, a 9 dias da votação da emenda, 1.700.000 manifestantes pediam um fim definitivo da ditadura militar. Não havia propriamente mais um projeto político para o país que emanava das casernas. As diretas já, o movimento das diretas já, ele tem que ser visto em perspectiva histórica. Quer dizer, para mim ele representa em grande parte uma retomada, uma repolitização das ruas que já vinha acontecendo desde 1977. No dia 28 de abril, a emenda perdeu a votação no Congresso. 113 deputados não participaram da sessão. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Apesar da derrota, o movimento deu força a uma aliança entre os oposicionistas e parte do partido que dava sustentação ao regime. Desenhava-se aí a candidatura Tancredo Neves-José Sarney na disputa no colégio eleitoral, ou seja, em eleições indiretas. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O movimento das diretas, digamos, fracassou no seu objetivo específico, mas foi extraordinariamente vitorioso do ponto de vista global, porque fez com que o processo todo pendesse em favor da oposição. Aí houve aquele movimento muito, vamos dizer assim, de grandeza, de alguma maneira, do Ulisses Guimarães, que era o grande líder do PMDB. Ele se retira ou, digamos, desiste de competir com o Tancredo, e o Tancredo tinha aquele característica de ser um líder de oposição, mas que tinha muito trânsito com o regime. Ser candidato não é importante. O que é importante é nós tomarmos uma decisão que restabeleça a democracia no país. O consenso formado no nome de Tancredo tinha simpatia até do Palácio do Planalto. O presidente Figueiredo, que se eximira de apoiar oficialmente o candidato do PDS, Paulo Maluf, dava sinais de que o candidato da oposição não enfrentaria resistência militar caso vencesse. E foi isso que aconteceu. Não deixaria o meio mandato que o povo mineiro me confiou para assumir o supremo poder da nação apenas pelo gosto do poder, que nem sempre é glória ou alegria. Na próxima reportagem, o tema será o mandato de 5 anos do presidente José Sarney, o primeiro da chamada Nova República. Com a morte de Tancredo antes da posse, coube ao maranhense a verdadeira transição que levou à tão sonhada eleição direta, em 1989. Heterogêneo e difícil, o primeiro governo civil, depois de 21 anos de ditadura, teve um papel decisivo no restabelecimento da democracia. Determinou a instituição de uma Assembleia Nacional Constituinte para a redação de uma nova Constituição brasileira. A Constituição brasileira, você pode dizer que durou 10 anos, né? Ou um pouco mais de 10 anos, se você pensar que é o término da Assembleia Constituinte fecha um ciclo, né? Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Que restabeleça a democracia no país. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República.